Por que vocês estão aqui? As palavras que finalmente consegui forçar para fora saíram tão fracas e trêmulas que assustaram até a mim mesma. Era o dia em que eu havia voltado do trabalho voluntário na América Central e do Sul, prestando ajuda médica. No instante em que abri a porta do que deveria ser a minha casa vazia, o que me atingiu não foi alívio. Foi o choque de ver pessoas que não tinham nenhum motivo para estar ali. No sofá da minha sala, meu refúgio, estavam duas figuras sentadas como se fossem donas do lugar. Eram meus pais. Mas, quando se viraram para mim ao ouvirem minha voz, não havia o menor traço de culpa ou surpresa em seus rostos. Pelo contrário, exibiam expressões naturais, como se estivessem apenas recebendo a filha que chegará um pouco mais cedo do que o esperado. Ah, Lauren, bem-vinda de volta. Você chegou antes do que eu imaginava, disse minha mãe com um sorriso caloroso, fechando a revista que tinha no colo. Viagem longa, hein? Acrescentou meu pai. Você deve estar cansada, como se estivesse apenas demonstrando uma simpatia atenciosa. A reação absurdamente casual dele só aumentou a minha confusão. Aquela deveria ser a minha casa, minha fortaleza, para onde eu estava voltando depois de 2 meses. Apertando a alça da mala, dei alguns passos para dentro da sala. Respondam. Por que estão aqui? Como é que entraram? Tentei manter a calma, mas minha voz foi ficando cada vez mais cortante. Nesse instante, a expressão da minha mãe se tornou levemente indignada, como se eu fosse a parte racional da situação. Nem sombra de vergonha. Ah, não faça essa cara assustadora. Quando você assinou o contrato deste apartamento, colocou o nosso número como contato de emergência, não colocou? Isso foi para o caso de acontecer alguma coisa comigo, não para vocês entrarem e saírem como bem entendessem. Retruquei, já irritada. Minha resposta só fez com que ela suspirasse de forma dramática. Exatamente. Ficamos preocupados que se alguma coisa tivesse acontecido. Você passou vários dias sem nos dar notícias enquanto estava fora, lembra? Nós ficamos tão aflitos que não aguentamos mais. Então, fingimos que tínhamos perdido sua chave e chamamos um chaveiro. O que foi que você acabou de dizer? Eu mal podia acreditar no que ouvia. Eu liguei chorando, perdi minhas chaves, por favor, me ajude. E o chaveiro simpático veio na mesma hora. Claro que eu paguei a taxa, então não se preocupe. O tom despreocupado dela me deixou sem palavras. Ela havia abusado das minhas informações pessoais, fingido estar em apuros e enganado um chaveiro para abrir ilegalmente a porta da minha fortaleza. E agora falava disso como se fosse um ato de esperteza ou de bondade. Um frio me atravessou o corpo. Era verdade que eu tinha passado alguns dias em uma aldeia remota sem sinal, mas eu havia avisado com antecedência. Mesmo assim? Por que vocês têm uma chave? Perguntei, com toda a razão. Em resposta, minha mãe puxou da bolsa uma chave reserva e a exibiu como se fosse um troféu. Quando olhamos ao redor, encontramos uma cópia que você tinha deixado no armário do hall de entrada. Eu peguei emprestada e fiz outra. Não é dever dos pais cuidar da casa da filha quando ela está fora? A gente até limpava de vez em quando para não acumular pó. Uma chave reserva sem me consultar. Eu estava atônita. Eles haviam explorado meu contato de emergência, mentido para a administradora do prédio com lágrimas de crocodilo, roubado minha chave reserva e ainda feito cópias. E tudo isso minha mãe justificava com a frase, dever dos pais. As pessoas diante de mim eram meus pais, mas pareciam estranhos, incompreensíveis, assustadores. O arrepio que me descia pela espinha era mais afiado do que a descrença. Não faça parecer tão feio chamando de sem pedir. Somos família, não somos. Qual o problema de família entrar na casa de um membro da família? Você não ia nos trancar como estranhos, ia? Aquela frase maldita na família não há limites, que eu ouvirá a vida inteira, cravou-se de novo na minha mente. Sim, eles sempre foram assim. Meu quarto, meu diário, cada espaço privado meu. Para eles, limites simplesmente não existiam. E o motivo pelo qual eu tinha comprado este apartamento era justamente para escapar desse sufocamento. Mas agora, à medida que meus olhos percorriam a sala, a raiva crescia. Quadros de paisagens horríveis pendiam nas paredes. A varanda estava entulhada de plantas espalhafatosas que eu nunca escolhera. E,
Pior de tudo, sobre a mesa de jantar estava uma garrafa de vinho vazia. Aquele vinho. O vinho vintage que eu tinha reservado para abrir um dia especial, um símbolo da minha conquista, da celebração de ter comprado este lar. Seguindo meu olhar, meu pai disse, sem um pingo de remorso: "Ah, era um vinho excelente. Como você estava chegando, abrimos para comemorar. Mas, sinceramente, guardar algo tão caro só para beber sozinha seria exagero demais." Algo dentro de mim se partiu. Aquela garrafa era a prova de tudo pelo que eu tinha trabalhado. Este lar, construído após 10 anos de esforço incansável. Era a garrafa especial que eu guardava para abrir, relaxando exatamente neste cômodo. E eles a consumiram sem pedir, como se sempre tivesse pertencido a eles. Coloquei a mala no chão, com calma, e apontei para a porta. Saíam. "O que você disse?" Minha mãe franziu o senho. "Vocês dois saiam desta casa agora. Esta é a minha casa. Eu a comprei com o meu dinheiro, com o meu trabalho. É minha propriedade. Vocês não têm direito de fazer chaves reservas sem minha permissão, de entrar quando bem entendem, de mexer nos meus móveis ou beber e comer o que me pertence." Minha voz já não tremia. "Lauren, como ousa falar assim?" Meu pai levantou-se do sofá. "É assim que se fala com os pais? Tudo o que fizemos foi para o seu bem." "Para o meu bem." Cortei. "Se fosse para o meu bem, vocês respeitariam meus desejos. Se fosse para o meu bem, vocês protegeriam minha privacidade. Mas isso não foi para mim. Foi para vocês. Porque ainda querem manter minha vida sob controle, não é?" Pela primeira vez na vida, meus pais me olharam como se eu tivesse cometido um ato de rebeldia. Por um instante, o olhar deles feriu meu coração. Mas eu não podia recuar agora. Se não traçasse a linha ali, nunca escaparia do sufocamento. "Coloquem as chaves na mesa e saiam agora." Talvez tenham sido 10 minutos de silêncio e olhares furiosos. Minha mãe acabou chorando, enquanto meu pai estalava a língua, irritado. Por fim, minha mãe jogou as chaves duplicadas sobre a mesa com força, e os dois saíram, lançando-me olhares ressentidos ao ir. O baque pesado da porta se fechando ecoou pelo apartamento como uma sentença sendo pronunciada. Eu me obriguei a não desabar ali mesmo, examinando a sala silenciosa. As paisagens sem gosto penduradas nas paredes, a garrafa vazia de vinho caro. Aquela era mesmo a minha fortaleza? Tremendo de raiva e tristeza, lembrei do caminho que me trouxera até aqui. Sou enfermeira em um pronto-socorro, onde cada segundo conta. Todos os dias são cheios de alarmes, ar tenso e decisões de vida ou morte. No meio dessa pressão implacável, agarrei-me a um único sonho: ter um refúgio só meu, intocado por qualquer outra pessoa. Desde que me tornei enfermeira, aos 22 anos, trabalhei sem parar. Enquanto amigos faziam viagens e compras, eu assumia turnos duplos e passava os fins de semana atendendo em uma clínica. Abandonei moda e restaurantes, investindo quase toda a minha renda em poupança. Amigos diziam que eu era exagerada. Mas eu não ligava. Tinha um único objetivo claro: conquistar minha própria casa. Depois de 10 longos anos, esse sonho finalmente se tornou realidade: um apartamento novinho, com vista para o centro da cidade. Ainda lembro do leve tremor nos meus dedos ao assinar o contrato. Aquele lar era a cristalização do meu esforço. O que eu mais amava era a varanda ensolarada que se estendia da sala. Aqueles momentos silenciosos, tomando café enquanto observava de longe o movimento da cidade, eram tesouros sem igual. E logo após comprar o apartamento, realizei outro sonho antigo: voluntariar como enfermeira em uma pequena vila na América Latina. Lá, num lugar sem infraestrutura, ver o sorriso das crianças locais me lembrou porque eu tinha me tornado enfermeira. Depois de 2 meses, hoje eu voltava para casa com o coração cheio de realização apenas para encontrar tudo sendo pisoteado por eles. "Esta é a minha casa", repeti a mim mesma, cerrando os punhos. Não era a hora de sentimentalismo. Se eu queria protegê-la, teria de lutar. Peguei o celular imediatamente e procurei por um serviço de chaveiro 24 horas. Antes que a noite terminasse, eu mesma reforçaria minha fortaleza. Nas semanas seguintes, depois de trocar as fechaduras, a vida ficou estranhamente calma, como o silêncio antes de uma tempestade.
Não ouvi nada dos meus pais e saboreei a paz pela qual eu havia lutado tanto para recuperar. O peso sólido das novas chaves na minha mão era o único lembrete de que aquela noite não tinha sido um sonho. Então, um dia, minha irmã mais nova, Tess, ligou. Ao contrário de mim, ela sempre fora doce, sempre medindo o humor dos nossos pais. Sua voz vinha embargada de soluços pelo telefone. Lauren, é o Ryan. Nós terminamos. Ryan era o namorado gentil e sincero da Tess. Moravam juntos havia 2 anos. Por quê? Vocês pareciam tão bem. É culpa da mamãe e do papai. Aos soluços, Tess me contou, aos trancos, o que vinha acontecendo. Meus pais apareciam no apartamento deles sem avisar, várias vezes por semana, criticando o trabalho e a renda do Ryan e pressionando-o sem parar sobre casamento. Esses dias desgastaram tanto Ryan que, finalmente, a paciência dele acabou. Ele disse: Eu te amo, mas não consigo ser família com seus pais. O contrato do aluguel estava no nome dele, então Tess teria de sair. Ela me implorou. Eu não volto para casa de jeito nenhum. Lauren, posso ficar com você por um tempo? Claro que não pude recusar. Naquela casa sufocante onde a noção de privacidade não existia, Tess sempre tinha sido minha única aliada, minha companheira de luta. Na verdade, eu já começava a sentir a solidão de viver sozinha naquele apartamento enorme. A presença dela se tornou um conforto genuíno. Viver com Tess era uma alegria. Mesmo quando eu chegava exausta do trabalho, lá estava seu bem-vinda me recebendo. Nos fins de semana, assistíamos a filmes juntas ou testávamos novas receitas. Estávamos felizes, sem saber que aquela paz era apenas o prelúdio de um novo pesadelo. O incidente aconteceu em uma quarta-feira, 3 semanas depois de Tess ter se mudado. Naquele dia, eu tinha ficado presa a uma operação de emergência no pronto-socorro e só cheguei em casa depois das 22 horas. Quando abri a porta da sala, Tess, cochilando no sofá, levantou o rosto com uma expressão de desculpas. Lauren, eu estou em casa. Hoje a mamãe e o papai vieram aqui. Meu coração disparou com aquelas palavras. Você deixou eles entrarem? Não, eu não deixei. No começo. Tess, quase chorando, começou a me contar os acontecimentos dos últimos dias. Me desculpe, Lauren. Eu vim ignorando as ligações deles para que não descobrissem que eu tinha me mudado para cá. Mas ontem, eles enviaram uma mensagem. Se você não nos disser onde está, iremos até o seu trabalho e perguntaremos por você. Pensei que, se fizessem isso, eu poderia até perder o emprego. Então, assustada, acabei contando que estava na sua casa. Eu não podia culpar Tess. Aquilo era chantagem. A Tess, tão doce, não teria como resistir a uma tática tão covarde. E então, de repente, eles apareceram hoje. Eu disse não. Não deixaria eles entrarem. Mas alegaram. Temos uma entrega importante para Emily, vamos só deixar na porta. Então, Tess liberou o portão automático da entrada. A história continuou. Os pais, que haviam jurado apenas deixar o pacote na porta, logo tocaram o interfone de novo. Já que viemos até aqui, pelo menos queremos ver o rosto da Tess. E Tess, incapaz de recusar, acabou abrindo a porta. Eles então se enfiaram para dentro, dizendo que estavam apenas com sede, que queriam um copo de água e que pretendiam ficar até eu voltar. A Lauren vai chegar tarde hoje, vai estar cansada. Depois de muita insistência da Tess, eles acabaram indo embora, cerca de meia hora depois. Eu não podia culpá-la. Eu sabia melhor do que ninguém o quanto nossos pais eram manipuladores. Tudo bem, isso deve ter sido horrível. Obrigada por me contar, suspirei fundo e fui até o quarto. Ao entrar, fiquei sem ar. À primeira vista, o ambiente parecia perfeitamente arrumado. Mas não era o meu jeito de organização. Os livros na mesa de cabeceira estavam separados por gênero. As roupas no armário, ordenadas meticulosamente por cor. A arrumação vaidosa da minha mãe havia violado o meu espaço mais íntimo. Quando vi meu velho diário, aquele que eu pensava ter escondido na gaveta do fundo da escrivaninha, agora exposto com destaque na estante, como peça de decoração, senti todo o sangue sumir do meu rosto.
Enquanto Tess se distraía por um momento, eles haviam pisoteado até as partes mais profundas do meu coração. Mas o que realmente me congelou foi outro detalhe. A última gaveta da minha escrivaninha. Lá eu guardava meus arquivos mais importantes, o contrato de compra do apartamento, a matrícula do imóvel, todos os documentos-chave. A gaveta não estava fechada por completo. Ficava aberta por alguns centímetros. Meu estômago afundou ao puxar a pasta. Os papéis dentro haviam sido claramente remexidos, fora de ordem. Será que eles não apenas bisbilhotaram meu diário, mas também os documentos que provavam a propriedade desta casa? Então me dei conta, aquilo não era simples arrumação. Eles tinham outro propósito. Um ódio quente me sacudiu. Voltei à sala e encontrei Tess me olhando quase em lágrimas. Desculpa, Lauren, disse ela, a voz trêmula. Eu só fui até a cozinha por um instante e a mamãe falou, as cortinas do quarto estão bagunçadas, vou arrumar para você. Aquela voz vacilante me trouxe de volta a mim mesma. Eu quase perdi o controle, mas a pessoa que mais estava sofrendo diante de mim, naquele momento, era Tess. O coração bondoso dela havia sido usado contra ela. Sentei-me ao lado de Tess e a puxei suavemente para os meus braços. Não é sua culpa. Nunca foi. Os culpados são aqueles que se aproveitam da sua bondade e mentem sem pensar duas vezes. Mas se eu não tivesse aberto a porta, ela murmurou. Não. Balancei a cabeça. Mesmo que você tivesse recusado hoje, eles inventariam outro truque. Sempre foram assim. As minhas palavras a deixaram surpresa. Memórias da nossa infância sufocante invadiram nossas mentes. Assim como meu diário havia sido lido sem permissão, a privacidade de Tess fora violada inúmeras vezes. Lembra quando você estava no ensino médio? Perguntei. A mamãe leu a carta do seu primeiro namorado sem pedir. Os olhos de Tess se encheram de tristeza. Naquela época, nossa mãe não só havia lido a carta, como também a recitou em voz alta para toda a família, declarando, você não pode namorar alguém assim. Tess chorou muito. Aquela carta tinha sido seu primeiro e precioso segredo. Para eles, sempre seremos crianças incapazes de tomar nossas próprias decisões, continuei. Eles acreditam de verdade que têm direito sobre nossas vidas. Mas, Tess, isso precisa acabar. Nós é que precisamos pôr fim a isso. Ela apenas assentiu em silêncio. A culpa em seu olhar se dissolveu, substituída por uma firmeza calma, mas inegável. Naquele instante, percebi que ela havia decidido lutar ao meu lado. A verdadeira intenção por trás do comportamento dos nossos pais ficou clara no dia seguinte. Durante minha pausa no trabalho, um número desconhecido me ligou. Alô, é a residência da Lauren? Aqui é da ABC Hewitt. Seu pai entrou em contato recentemente pedindo uma avaliação do condomínio que você possui. A voz educada do corretor pareceu distante pelo telefone. Foi como um golpe na minha cabeça. Meu pai, pelas minhas costas, havia procurado uma imobiliária para verificar o valor do meu apartamento. O medo me atingiu mais forte que a raiva, mas eu não podia demonstrar pânico. Deve haver algum engano. Não tenho planos de vender. Isso deve ser um mal-entendido, respondi com cautela antes de desligar. O que estava acontecendo? Seria apenas assédio ou havia um plano real por trás disso? Eu precisava de provas, já que perguntar diretamente só resultaria em evasivas. Depois de pensar um pouco, decidi ligar para alguém, minha tia Diane, irmã do meu pai, que às vezes criticava o jeito controlador deles. Oi, tia Diane, quanto tempo? Como a senhora está? Comecei animada. Queria saber se o papai comentou algo estranho com a senhora ultimamente, tipo se demonstrou interesse em algum imóvel. Do outro lado, ouvi um suspiro forte. Lauren, como você soube? Ela hesitou. Na verdade, seu pai me ligou alguns dias atrás. Disse que o seu apartamento estava além das suas condições. Que deveriam vender sem te contar e comprar algo mais sensato perto da casa deles. Disse que você é ingênua e que os pais deveriam administrar seus bens. Eu falei que isso era exagero, mas ele não quis me ouvir. As palavras da minha tia foram o golpe final. A ligação da imobiliária, os documentos revirados no quarto e o testemunho dela.
Todas as peças se encaixaram. O plano terrível se revelou com clareza. Não era paranoia. Meus pais estavam, de fato, dispostos a tomar para si o fruto dos meus 10 anos de trabalho sem meu consentimento. Depois de agradecer à tia e encerrar a ligação, fiquei olhando para o celular. Eu já não podia lidar com aquilo sozinha. Abri o histórico de chamadas e encontrei um nome. Sam, meu parceiro que também é advogado. Meu dedo pairava sobre o botão de chamada, pesado como chumbo. Sam, me ajuda. Eu não consigo lidar com isso sozinha. Consegui dizer, com a voz trêmula. Ele ouviu em silêncio até o fim, depois respondeu com apenas uma frase. Lauren, você não precisa mais lutar sozinha. Antes de tomarmos medidas legais, eu vou com você. Vamos conversar com eles mais uma vez. As palavras calmas e firmes de Sam me salvaram de uma forma que não consigo descrever. A proposta dele não era sobre mais um confronto emocional, mas sobre criar um espaço para esclarecer direitos e obrigações de um ponto de vista legal. O local escolhido não foi nem o meu apartamento, nem a casa dos meus pais, mas a sala de reuniões do escritório de advocacia dele. No dia do encontro, meus pais entraram na sala onde Sam e eu esperávamos, sem fazer o menor esforço para esconder o descontentamento. A atitude deles era clara: como ousa nossa filha nos convocar aqui? Sam não perdeu tempo com formalidades. Obrigado por terem vindo. Vou começar explicando esta questão sob o ponto de vista legal. Ele deslizou uma cópia da escritura do meu apartamento pela mesa. Em primeiro lugar, a propriedade deste imóvel pertence 100% à Sra. Lauren. Esse é um fato legal indiscutível. Portanto, entrar nesse imóvel sem o consentimento da proprietária pode constituir crime de invasão. O rosto do meu pai ficou vermelho quase instantaneamente. Quem você pensa que é? Só porque é advogado, acha que pode nos chamar de criminosos? Que mal há em pais entrarem na casa da própria filha? Pai, o Sam está certo. Falei, forçando minha voz a permanecer firme enquanto o encarava. Essa casa é minha, não de vocês. E entrar em contato com uma imobiliária para avaliar o imóvel sem o meu conhecimento é uma violação dos meus direitos de propriedade. Que mal há em verificar o valor de um bem? Fizemos isso para o seu bem. Não foi para o meu bem. Minha voz se elevou sem que eu pudesse controlar. Vocês só querem controlar meus bens e a minha vida. Por favor, parem. Devolvam a minha vida a mim. Mas nem o meu apelo entre lágrimas, nem a explicação calma de Sam chegaram até eles. Minha mãe desabou em prantos, repetindo: como minha filha pode nos tratar assim? Como pode retribuir bondade com crueldade? Meu pai insistiu até o fim que era seu direito como pai, descartando as palavras de Sam como sofisma. A reunião terminou em total colapso. Quando saíram furiosos, meu pai cuspiu palavras que me cortaram como facas. Se essa é a sua atitude, nós temos nossos próprios meios. Vamos te mostrar o que é família de verdade. Eu só descobriria dias depois que aquilo não era uma ameaça vazia. Naquela noite, Tess me ligou com a voz trêmula. Lauren, está horrível. Mamãe e papai estão aqui com os caminhoneiros de mudança. Eles estão no apartamento. Entrei em contato com Sam e corri para casa. Em frente ao meu prédio estavam um carro familiar dos meus pais e um caminhão de mudanças. Eles haviam planejado esvaziar minhas coisas e colocar o apartamento à venda enquanto eu estava fora. Felizmente, Tess estava dentro, com a corrente da porta fechada, então eles não tinham conseguido entrar. Do lado de fora, meu pai mentia para o chaveiro, dizendo ser o representante da proprietária, tentando forçar a fechadura. Não havia mais tempo para hesitação. Era isso que ele queria dizer quando falou em me ensinar o que é família de verdade. Com as mãos trêmulas, peguei o celular e disquei 3 números. Emergência policial. É sobre um crime ou um acidente? Um crime. Meus pais estão tentando invadir ilegalmente minha casa. Aquela ligação marcaria o fim definitivo do nosso distorcido relacionamento de pais e filha. Quando a polícia chegou, a cena era de puro caos. Meu pai ainda insistia com o chaveiro, dizendo que agia como representante da proprietária, enquanto minha mãe batia na porta e gritava meu nome em prantos. Vizinhos já se aglomeravam, observando o espetáculo bizarro. Expliquei a situação com calma aos oficiais, enquanto Sam,
como meu advogado, apresentou documentos legais e registros da propriedade. A prova decisiva veio das imagens da pequena câmera de segurança que Sam havia me aconselhado a instalar após a invasão anterior. Nas gravações, via-se claramente meu pai intimidando o chaveiro e exigindo que a porta fosse aberta. O olhar no rosto dos meus pais, quando a polícia finalmente compreendeu a situação e pediu que eles os acompanhassem para prestar depoimento, é algo que nunca esquecerei. Eles não pareciam sequer perceber que seus atos constituíam um crime. Atônita, vi quando foram colocados no banco de trás da viatura e levados. No fim, meus pais foram presos sob suspeita de tentativa de invasão e dano à propriedade. Por ser a primeira infração e por o imóvel pertencer à própria filha, eles não foram formalmente indiciados, mas receberam uma ordem judicial de restrição, ficando proibidos legalmente de se aproximar de mim. A ameaça física foi afastada ao menos por enquanto, mas a cicatriz no meu coração era profunda e dolorosa. Eu havia chamado a polícia contra os meus próprios pais. Essa verdade pesava sobre mim como uma cruz que carregaria para sempre. A única pessoa que esteve ao meu lado em tudo foi Sam. Ele cuidou de cada processo legal e nunca me deixou sozinha. Por insistência dele, Tess e eu decidimos procurar uma terapeuta. Na terapia, finalmente enfrentamos as feridas que carregávamos desde a infância. Uma infância em que nosso valor existia apenas se atendêssemos às expectativas deles. Uma adolescência sem qualquer privacidade, com pais cujo amor distorcido jamais aceitou minha tentativa de independência. A conselheira afirmou que minhas ações foram legítima defesa, um esforço justo e corajoso para retomar minha vida. Estabelecer limites, ela disse, não é um ato de rejeição. É uma prática saudável, necessária para respeitar quem você é e quem o outro é. Essas palavras me salvaram mais do que consigo expressar. Alguns meses depois, minha tia Diane me contou que o tribunal havia determinado que meus pais fizessem terapia cognitivo-comportamental. Parecia que, finalmente, eles também estavam começando a aprender, com ajuda profissional, que seu comportamento era normal. O incidente com a polícia, claro, se espalhou pela família. Muitos parentes condenaram fortemente as atitudes extremas dos meus pais, e hoje quase ninguém os visita. Boatos circularam até pelo bairro onde moravam há anos. Minha mãe, que já foi uma figura respeitada na comunidade, agora enfrenta olhares de pena e desprezo que tornam seus dias pesados. 2 anos se passaram. Minha vida hoje é preenchida por uma calma e uma paz que eu jamais teria imaginado naquela época. Ainda mantenho distância dos meus pais. A ordem de restrição expirou, mas não tivemos mais contato direto. Fico sabendo, pela tia Diane, que eles continuam em tratamento. Talvez um dia, se realmente mudarem, possamos encará-los de outra forma. Mas ainda não. Por enquanto, escolho a minha paz acima de tudo. Tess mora bem perto do meu apartamento agora, e virou nosso hábito jantarmos juntas, na casa de uma ou de outra, nos fins de semana. Sam, que esteve ao meu lado em toda a batalha pessoal e legal da minha vida, hoje sorri suavemente ao meu lado. Decidimos nos casar na próxima primavera. Este apartamento, enfim, é verdadeiramente o nosso refúgio. Mais do que um lugar para morar, ele se tornou o símbolo da minha independência e do meu renascimento.